E aí, minhas amigas, meus amigos, vamos que vamos, hein? Chegamos a mais uma data FIFA e com isso chegamos ao segundo balanço da Premier League nesta temporada, neste canal. Se você não viu o balanço anterior das 4 primeiras rodadas, eu espero que eu lembre de colocar o link aqui na tela. Não que seja necessário você assistir o primeiro balanço para entender esse vídeo, mas enfim, você pode talvez se divertir com as besteiras que eu falei, projetei, enfim, né, as minhas previsões furadas do vídeo anterior. De qualquer forma, eu vou explicar mais ou menos, mais uma vez, o que eu tento fazer em vídeos como esse. Agora, para analisar as 4 rodadas seguintes, ainda estamos no início da Premier League, evidentemente. Apenas 8 rodadas, não temos nem 10, não temos nem 1/3 da competição disputado. Porém, evidentemente, temos mais evidências do que no vídeo anterior. Não quer dizer muita coisa, mas já quer dizer algo. E é isso que a gente vai tentar dar uma olhada aqui. Entre, primeiro, analisar para ver se eu projetei algo muito fora da curva ou de acordo com o que dava para projetar e com o que se concretizou na realidade. E depois a gente projeta o próximo pedacinho de Premier League, as próximas 4 rodadas até a terceira e última, enfim, data FIFA de 2023. Eu espero que esse vídeo nessa data FIFA, ele seja mais ou menos como quando você perde para o seu maior rival, aí você olha para o placar e pensa, pô, pelo menos não foi de goleada, né? Que esse vídeo seja um alento, portanto. Ele não é uma boa notícia porque ele só é publicado em datas FIFA, porém, eu espero que ele traga alguma cor, né, nesses dias preto e branco. Mas vamos lá. Primeiro, relembrando as minhas previsões furadas antes da Premier League começar, né, o que eu coloquei de briga pelo título, de briga por Champions e de briga contra o rebaixamento. City e Arsenal disputando o título, Newcastle, Manchester United, Aston Villa e Brighton disputando pela Liga dos Campeões. Eu não coloquei nem Tottenham nem Liverpool brigando por Champions, né? Aí, enfim, né, nesse momento você pode se retirar daqui, desse vídeo, desse canal, porque você vê o nível de incapacidade para analisar o campeonato inglês. E luta contra o rebaixamento, Luton Town, Sheffield United, Nottingham Forest, Everton e Wolverhampton. Não coloquei o Burnley, certo? Não coloquei o Burnley também. Bom, mas enfim, contra o rebaixamento acho que eu não vou errar tanto não. Na parte de cima, eu imagino que tenhamos erros, né? Tenhamos erros. Bom, vamos começar agora com a tabela neste momento, né? Temos um novo líder, temos o Tottenham na liderança da Premier League, empatado em número de pontos, porém com vantagem no número de gols marcados em relação ao Arsenal. O Manchester City caiu para a terceira colocação, o Liverpool caiu para a quarta, o Aston Villa subiu em relação ao vídeo anterior, da 10ª para a 5ª colocação, o Arsenal subiu da 5ª para a vice-liderança e tivemos a queda prevista aqui do West Ham do 4º para o 7º lugar. Lembrando que a gente está olhando para o G4, esse G4 ele pode virar G5 a depender da campanha dos clubes ingleses nas competições europeias desta temporada. Se for uma das 2 melhores campanhas entre as ligas europeias, teremos uma 5ª vaga para a próxima Liga dos Campeões por meio da Premier League. E aí o G4 viraria G5. Virando a página, a zona de rebaixamento está agora com Burnley, Bournemouth e Sheffield United. A zona de rebaixamento no vídeo passado era Everton, Luton Town e Burnley. Portanto, o Burnley foi o único que seguiu aí. Everton e Luton conseguiram dar um passo aí para fora da zona de rebaixamento. Tabela analisada, a tabela real. Temos essa tabela feita pelo usuário do Twitter Scott Willis, que eu achei muito interessante, que ele basicamente analisa a dificuldade dos jogos enfrentados pelas equipes até aqui. E aí,
essa porcentagem no meio, 100% é a dificuldade média, acima de 100% ficou mais difícil, abaixo de 100% ficou mais fácil. Então o Bournemouth foi o time que enfrentou adversários mais difíceis até aqui. O Everton foi o que enfrentou adversários mais fáceis, o que é preocupante para o Everton e dá uma luz verde aí para o início do trabalho do Iraola pelo Bournemouth. Mas enfim, aí você dá para ver que, por exemplo, Liverpool e West Ham tiveram uma tabela mais difícil até aqui do que Chelsea, Manchester City, o próprio Tottenham. O Arsenal teve uma tabela um pouquinho mais difícil do que a do Tottenham. Então, assim, é mais um elemento para a gente interpretar a tabela de classificação. Achei interessante isso que o Scott Willis fez. Vou ver se ele continua fazendo para pegar emprestado aqui para os próximos vídeos. E aí, vamos lá. Eu vou checar agora as projeções que eu fiz, né, do vídeo passado para esse. Passaram-se 4 rodadas da Premier League. Eu fiz projeções dos 4 jogos dos clubes do Big Six, do Newcastle, por estar na Champions, e do melhor time fora do Big Six naquele momento, que era o West Ham, na 4ª colocação. Vamos ver o quanto eu fui surpreendido positiva ou negativamente, ou se eu acertei, enfim. Pelo que eu percebi aqui, eu não fiquei tão fora da realidade, né? Não me descolei tanto da realidade. Começando pelo atual líder, o Tottenham, que estava na 2ª colocação no vídeo anterior, por isso tem um 1 na esquerda e o 2 na direita, né? 1 posição atual, 2 posição na época do vídeo. Ele enfrentou Sheffield United em casa, Arsenal fora, Liverpool em casa e Luton Town fora. Entre parênteses, as posições de cada clube na hora da projeção. O que eu projetei? 2 vitórias e 2 empates. E o Tottenham me surpreendeu positivamente. 2 pontos a mais do que a minha projeção. Eu não tinha projetado, como vocês podem ver, a vitória diante do Liverpool. Passando para o Arsenal, que estava na 5ª colocação, agora é o vice-líder. Everton fora de casa, Tottenham em casa, Bournemouth fora, City em casa. Eu não previ a vitória contra o Manchester City. Os outros 3 resultados eu acertei, então mais 2 pontos para o Arsenal em relação à minha projeção. Passando para Manchester City e Liverpool, 3º e 4º colocados neste momento. O City me decepcionou, O City tropeçou muito mais do que eu projetava. Eu não projetei derrota contra o Wolverhampton, pelo contrário, eu projetei vitória. E um empate contra o Arsenal, foram 2 derrotas, portanto 4 pontos a menos do que o que eu tinha projetado. O Manchester City sem Rodri dá indícios de fato de ser outro Manchester City e não esse que eu projetei. Não dava para adivinhar que o Rodri seria expulso, porém, enfim, temos isso. Aí o Liverpool, eu não projetei a derrota contra os Spurs, evidentemente, né? O pessoal vai lembrar da arbitragem e tudo mais, do gol do Luís Dias, mas enfim, o Liverpool fica então com 1 pontinho a menos do que o que eu tinha projetado, que era um empate contra o Tottenham, mas de qualquer forma acertamos aqui vitórias contra o Wolverhampton e West Ham e empate contra o Brighton fora de casa. Virando a página para West Ham e Newcastle, essa aí, meus amigos, 100%, gabaritamos, hein? Gabaritei a queda do West Ham e gabaritei o crescimento desse Newcastle. Todos os resultados, todos esses 8 resultados, eles de fato se concretizaram, portanto, 0 diferença entre projeção e realidade. Passando para a última página, complementando aqui, seguindo a ordem da classificação, Manchester United e Chelsea. O Manchester United eu também projetei bastante acima do que acabou acontecendo e se concretizando. Eu não projetei derrotas contra Brighton, e sim um empate, e Crystal Palace. Essa eu tinha colocado vitória em Old Trafford. O Manchester United cheio de lesões, vai tropeçando, vai se afastando de qualquer briga decente dentro da Premier League, também se complicando em paralelo na Liga dos Campeões, o que não é assunto desse vídeo. Menos 4 pontos para o Manchester United e o Chelsea ficou ali, né? Menos 1 pontinho, eu imaginava, aí eu errei 2 resultados.
eu imaginava uma vitória contra o Aston Villa em casa e perdeu. Só que eu imaginava um empate fora de casa contra o Fulham e conseguiu vencer. Então, errei 2 resultados do Chelsea, o que deu uma projeção, a realidade, menos um pontinho em relação à projeção que eu tinha colocado para esse Chelsea. Não tinha colocado nenhuma derrota, acabou perdendo, mas pelo menos venceu o Fulham, que eu coloquei o empate. E aí temos a tabela final, né, dessa brincadeira que eu estou fazendo aqui. Tottenham e Arsenal foram os que surpreenderam mais positivamente, com 2 pontos a mais. City e United, a dupla daqui de Manchester, foram os que performaram mais abaixo do que as minhas previsões, com menos 4 pontos para cada. Liverpool e Chelsea bem próximos, Newcastle e West Ham exatamente como eu projetei. Antes de eu projetar as próximas 4 rodadas até a data FIFA de novembro, eu quero colocar aqui a atualização da minha seleção da Premier League, tá? Eu estou contando não as últimas 4 rodadas, e sim toda a Premier League, portanto todas as 8 rodadas até aqui, e eu só troquei 3 jogadores em relação à minha seleção das 4 rodadas iniciais. A minha primeira seleção foi essa aí na tela. E o que eu troco dessa aí na tela para a segunda? Eu troco o Arnold pelo Trippier, eu troco o Rúben Dias pelo Van de Ven e o Bowen por Son. Portanto, fica dessa maneira a seleção das 8 primeiras rodadas da Premier League, na minha opinião. Mantenho o Alisson no gol. Daqui a pouco eu falo de quem quase conseguiu mordiscar uma vaga aí, né? Trippier na direita, o Dogi na esquerda, Van de Ven e Saliba no miolo da zaga. Mantenho o Rodri, acho que a ausência dele fez crescer ainda mais a importância dele para o Manchester City. Szoboszlai e Maddison seguem jogando muito. Salah também. Haaland é o artilheiro, não vou tirar. E o Son, ele cresceu bastante, né, nessa segunda parte aí desse início de Premier League. Cara, difícil ter que deixar. Vamos lá, coloquei uns nomes aqui, tá? Vicário foi o goleiro que eu mais pensei em colocar. Outros nem tanto. Ben White, Declan Rice, Lucas Paquetá, Douglas Luiz, a dupla do Wolverhampton, Pedro Neto e Hee-chan, estão jogando demais. O Isaac, que é o vice-artilheiro. Então, assim, tem muita gente que poderia ter entrado, mas eu preferi não colocar. Lembrando para você comentar aqui, né? Se eu estou viajando, se quem você ligou para o 190 para reclamar e tudo mais. Mas, enfim, temos essa seleção pouco alterada, mas, né, 3 de 11 é um número razoável. E aí passamos para as novas projeções, para as próximas 4 rodadas até a data FIFA de novembro. E aí, obedecendo a lógica de pegar o Big Six, pegar o Newcastle que está na Champions, portanto esses não vão sair dos vídeos, né, posteriores. E aí eu troco o melhor colocado fora o Big Six, sai o West Ham, entra Aston Villa. Lembrando que eu palpitei o Aston Villa brigando por Champions, hein? Vamos ver. Primeira página, os 2 primeiros colocados, Tottenham e Arsenal. A tabela do Tottenham, o Tottenham que não tem outra competição, né? Não tem outra competição até a chegada da Copa da Inglaterra. Pega o Fulham em casa, o Crystal Palace fora, o Chelsea em casa e o Wolverhampton fora. Eu acho que só tropeça fora de casa contra esse bom time do Crystal Palace, portanto 10 de 12 pontos. Acho uma projeção bastante decente para colocar para esse Tottenham. Talvez faça 12 de 12 e me surpreenda, mas 10 de 12 acho que está bastante à altura, ainda mais de um time que tem descansos, né? Mais do que os outros, por exemplo, mais do que o Arsenal, que em meio aos confrontos da Premier League, tem 2 jogos contra o Sevilla pela Liga dos Campeões e visita o West Ham, tudo bem que em Londres, mas enfim, joga fora de casa pela Copa da Liga Inglesa. O que eu projeto aqui é só a Premier League, né? Chelsea fora, empate em Stamford Bridge, o que não é mau resultado, tá? Pelo menos eu acho. Sheffield United em casa, vitória tranquila. Acho que perde para o Newcastle fora de casa, jogo difícil sempre. E vence o Burnley em casa. São 2 jogos tranquilos no Emirates e 2 jogos complicados fora do Emirates. Projeção 7 pontos de 12
para essa tabela chatinha, né? Metade dos confrontos é chato, acho que tá bom. Passando para Manchester City e Liverpool. O City, eliminado da Copa da Liga Inglesa pelo Newcastle, só tem de poluição aí da Premier League os 2 jogos contra os Young Boys pela Liga dos Campeões, que não devem ser problema. E aí pega Brighton em casa, bom jogo, visita o United em Old Trafford, Bournemouth em casa e visita Stamford Bridge também. Eu acho que o City ganha do Manchester United em Old Trafford. É um City que terá o retorno do Rodri já para esse jogo contra o Brighton, o que faz uma enorme diferença, e acredito que isso faça com que o City volte à normalidade, né? Que não é tropeçar tanto como tropeçou nos últimos 2 jogos. Então, projeto 10 pontos de 12. Acho que vencer o Chelsea em Stamford Bridge, nesse momento, me parece mais complicado do que vencer o Manchester United em Old Trafford. Posso estar errado, né? Essa é a graça. Passando para o Liverpool, que tem 2 jogos contra o Toulouse pela Europa League e visita o Bournemouth no sul da Inglaterra pela Copa da Liga Inglesa. Aposto num Liverpool 100% na Premier League, tá? Vitórias no clássico contra o Everton, em Anfield, em casa contra o Forest, fora de casa contra o Luton Town e vitória em casa contra o Brentford. São 3 dos 4 jogos em Anfield e não são jogos complicados, com exceção do fator clássico contra o Everton, mas como é em Anfield, não vejo problemas. 12 de 12 para esse Liverpool de Jürgen Klopp, que dá indícios de briga pelo título, sem nenhuma dúvida, pelo menos por enquanto. Passando para Aston Villa e Newcastle, o Villa que tem jogos pela Conference League contra o AZ Alkmaar da Holanda e não está mais na Copa da Liga Inglesa, né? Foi eliminado para o Everton, se não me falha a memória. Acho que o Villa vai bem. Vence o West Ham em casa, vence o Luton Town em casa, acho que empata contra o Forest fora, pode ser um jogo chatinho, e vence o Fulham em casa. Fulham e o West Ham em Birmingham são adversários difíceis, mas o Aston Villa está muito bem dentro de casa pela Premier League. Acho que o Villa se mantém na parte de cima da tabela, 10 de 12, portanto. O Newcastle também. Projeto bons resultados. Tem 2 jogos complicados contra o Dortmund pela Champions. O primeiro em Newcastle, o segundo na Alemanha. E visita o Manchester United na reedição da final da última Copa da Liga Inglesa, agora em Old Trafford. Acho que o Newcastle vai bem com 10 de 12 pontos, o único tropeço fora de casa contra o Wolverhampton, mas ainda assim um empate, não vejo uma derrota. Acho que consegue, como eu disse anteriormente, vencer o Arsenal, fazer valer o fator casa. Acho que esse jogo contra o Wolves, em meio a Champions e a Copa da Liga, talvez possa ser um pouco complicado por ser fora de casa. Não sei, enfim, mas 10 de 12... Acho que o torcedor do Newcastle abraça isso com muito gosto. Passando para a última página, Manchester United e Chelsea. O Manchester United ainda sem previsão de retornos dos laterais esquerdos. Não sei se o Reguilon já volta para esse começo de data FIFA, o que seria uma boa notícia. O Martinez fica fora por bastante tempo. Enfim, é um Manchester United que está jogando com a linha defensiva bastante prejudicada, né? Especialmente. Vence o Sheffield United fora e tem 2 jogos aí pela Champions absolutamente decisivos depois de 2 derrotas nas 2 primeiras rodadas contra o Copenhagen, primeiro em casa e depois fora de casa na Dinamarca, e ainda recebe o Newcastle, como já vimos aqui pela Copa da Liga. Vitória contra o Sheffield United mesmo fora de casa, acho que perde em Old Trafford para o Manchester City, acho que perde para o Fulham no Craven Cottage, eu acho que perde, tá? E vence o Luton Town em casa, 6 de 12, não é o ideal, está longe disso, mas eu acho que é assim que o Manchester United se encontra no momento. Talvez seja um pedaço de temporada de recuperação, não sei, mas não estou muito otimista, como dá para perceber. O Chelsea também acho difícil, até pela tabela, né? O Chelsea pega 3 clubes do Big Six, tudo bem que 2 em casa, mas pega 3 do Big Six, começando com o Arsenal, já disse aqui que eu acho que empata, acho que vence o Brentford fora de casa,
perde para o Tottenham fora e empata com o Manchester City em Stamford Bridge, portanto só 5 de 12. É uma tabela difícil, esse Chelsea está melhorando, mas são testes muito complicados, né? Contra os dois líderes e o terceiro colocado. Então é uma tabela realmente chatinha para esse Chelsea, que ainda pega o Blackburn Rovers pela Copa da Liga Inglesa em Stamford Bridge. Portanto, a tabela de projeções fica com o Liverpool único 100%, na minha opinião. Aí 4 clubes com 10, City, Newcastle, Tottenham e Villa. Arsenal representando aí o miolo da tabela com 7, United com 6 e Chelsea, especialmente por conta das dificuldades da tabela, acho que faz só 5 dos próximos 12 pontos na Premier League. É isso, gente. Eu gosto de fazer isso, estou gostando. É o segundo balanço da Premier League. Espero que a gente tenha muitos aqui. Não errei tanto, mas errei mais do que gostaria, admito. Até o próximo vídeo, só na semana que vem, porque nesse fim de semana me darei um descanso, já que a data FIFA veio para nos entreter tal qual uma canção para dormir. Valeu!